Olá, seja muito bem-vindo a mais uma celebração online do Campus Online no Movimento Igreja. Eu quero convidar você agora para se concentrar e ter uma experiência com Deus. Eu oro para que a presença do Espírito Santo seja real aí onde você está, que os anjos do Senhor estejam aí, que você viva algo muito profundo e muito especial com Ele. Essa é a hora de celebrar o Senhor, essa é a hora de ter um encontro com Ele, é de cantar para Ele, vamos orar juntos, vamos meditar na palavra de Deus. Portanto, qualquer coisa que nesse momento possa tirar a sua atenção, você deve buscar, se esforçar para se concentrar. Não assista isso daí de forma automática. Vamos começar agora e que Deus abençoe muito a sua vida. Envie agora, antes de começar a celebração, nesse iniciozinho, um aviãozinho aí para abençoar a vida de alguém que você deseja que seja abençoado como você. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Nada pode impedir o eterno. Diga isso. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão.
dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, se renda a ele, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Diga isso em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Declare em meu coração, em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Diga em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Oh, sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia,
as minhas mãos te louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Declare nessa noite um aleluia, Jesus. Te rendemos tudo, Deus, tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é teu. Como é bom louvar a Deus, como é bom louvar o nome do Senhor. Que delícia, como que a gente se sente abastecido, a nossa alma enriquecida. Que bênção, que coisa boa. Nós estamos agora no nosso momento da oferta. E eu quero lembrar você de que Jesus chamou os seus discípulos e mostrou aos discípulos uma mulher que na hora da oferta, como a gente está vivendo aqui agora, né? Na hora da oferta lá no templo, as pessoas estavam vindo, entregando as ofertas e aquela mulher veio e entregou algumas moedas. E Jesus disse aos seus discípulos, observem essa mulher, porque as outras pessoas deram o que estava sobrando. E ainda que tenha sido quantidades maiores, a quem deu a verdadeira oferta, a oferta de maior relevância, a oferta que mexeu comigo agora, que nesse momento, foi essa mulher, porque ela deu aquilo que lhe custou. Então, em todas as áreas da nossa vida, essa é uma premissa. Quando a gente se relaciona com Deus, não podemos dar sobras, porque a gente só dá sobra para aquilo que não tem valor. Então, Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. A Ele não restam as sobras. Por isso a gente dá o melhor que nós temos. E isso se aplica também na questão material. Isso tem a ver com o sentimento que há aí no seu coração na hora de você ofertar. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre duas pessoas que no Novo Testamento, no livro de Atos, Ananias e Safira, eles ofertaram e não foi uma experiência boa, porque embora eles tenham dado uma boa quantidade de dinheiro, eles estavam fazendo isso de uma forma carnal, com motivação carnal, algo que foi reprovado pelo Espírito Santo e eles morreram. Então é sempre importante lembrar que não é só entregar uma quantia, mas isso é um comportamento de fé, é uma atitude espiritual. É algo que precisa ser carregado de valor, de consciência, e a Bíblia ainda acrescenta de alegria. Porque a verdadeira motivação traz alegria e paz. E é maravilhoso saber que a obra que Deus está fazendo na terra hoje pode ser participada por mim, por você, com aquilo que Deus tem nos permitido ganhar. Então Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas, nós temos visto isso. E que coisa boa é ter a oportunidade de participar entregando dízimo e oferta. Faça isso agora, você tem aí na sua tela todos os dados bancários para você fazer a sua transferência, mas cuide bem da sua consciência, cuide bem do seu coração e faça com alegria, com fé, com dedicação e desfrutando desse sentimento tão bom, que é fazer parte de algo muito maior do que a gente e eterno. Que Deus abençoe você nesse momento de oferta.
pessoal, nós viemos agora da oferta, do momento do ofertório, e estamos agora diante da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você mais uma vez a lutar pela sua concentração. Se tiver alguma coisa aí perto de você que rouba a sua atenção, lute para que você fique bem concentrado nesse momento, porque é um encontro seu com o Senhor, é uma celebração a Deus. Mesmo online, Deus vai te visitar aí, falar com você, tocar no seu coração. E o tema de hoje é um tema muito forte. Arrependa-se. Isso mesmo, arrependa-se. Esse é o tema da ministração da palavra que nós vamos ter agora. Arrependa-se. Nós vamos ler um texto, eu peço que você pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto que está em Mateus, o Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Abre aí sua Bíblia, Mateus, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, no território de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo... O que Jesus começou a pregar dizendo? O que está aí na sua Bíblia? Jesus começou a pregar dizendo, assim era a pregação de Jesus: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Arrependei-vos. Esse era o tema central da mensagem de Jesus, o arrependimento. Ele chamava todas as pessoas ao arrependimento. E ele novamente está usando esse link, essa celebração para falar com você e fazer o mesmo clamor. Arrependa-se. Jesus está pedindo a você que você se arrependa. Mas isso é para quem não conhece a Deus, isso é para quem vive uma vida promíscua, fora dos padrões morais, do que a gente considera como correto, tolerável. Não, isso é para todos. A palavra do Senhor é para todos. Ele falava isso para os discípulos que caminhavam com ele, ele falava isso para os outros judeus, ele falava isso para pessoas de outros povos que eram gentios, considerados gentios. Todos precisavam, desde seus parentes, os seus discípulos, os seus irmãos judaicos do mesmo povo, como de outros povos. Ele pregava a todos e continua pregando até hoje para todos. Arrependa-se, arrependei-vos. Isso é tão importante. Por que isso é tão importante? Você já deve ter ouvido, já deve ter participado de muita coisa com o tema de avivamento. Você já parou para pensar o que é avivamento? A verdade, queridos, é que nós precisamos da vida de Deus na nossa vida. Nós precisamos da qualidade da vida de Deus na nossa vida, porque a qualidade da nossa vida é muito prejudicada. Vamos tentar fazer um paralelo. A nossa vida é mortal, a vida de Deus é imortal. Para começar aí, a gente precisa da vida de Deus. A nossa vida é conturbada, a vida de Deus é uma vida de paz. A nossa vida é uma vida pesada, a vida de Deus é uma vida leve. A nossa vida é uma vida suja, torta, comprometida. A vida de Deus é uma vida santa. A nossa vida é uma vida triste, cheia de acontecimentos tristes. A vida de Deus é uma vida de consolo e de alegria. A nossa vida é injusta. A vida de Deus é uma vida justa. É um reino de justiça. Nós precisamos muito da vida de Deus, porque a nossa vida é uma vida muito deficitária. É uma vida que por ela mesma não se completa. Você já deve ter sentido aquela sensação de vazio. A nossa vida é uma vida vazia. A gente tenta encher de todas as maneiras, mas a nossa vida é uma vida vazia. A vida de Deus é uma vida plena, com contentamento, com satisfação, com plenitude, com abundância. A gente não consegue viver a nossa vida sem a vida de Deus. E por que eu estou fazendo esse paralelo entre a nossa vida tão frágil e a vida de Deus tão forte e inabalável? Porque isso é avivamento. Avivamento é quando a vida de Deus, a verdadeira vida, me encontra,
vem habitar em mim e faz diferença na minha caminhada e na minha eternidade. Faz diferença em tudo em mim. Isso é avivamento. E quando Jesus começou a pregar, a mensagem dele era: arrependam-se, arrependei-vos, arrependa-se você. É uma mensagem de chamada ao arrependimento. Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Eu quero dizer a você que não existe avivamento sem arrependimento. Não existe esse desfrutar da vida de Deus, viver um avivamento sem o arrependimento. Isso é bíblico. Existem textos bíblicos que mostram para nós que a mensagem da Bíblia é uma mensagem de arrependimento. Jesus trouxe uma pregação de arrependimento. Nós somos chamados ao arrependimento. E esse arrependimento vai abrir as portas para o avivamento. É verdade que a gente faz muito evento com o nome de avivamento, a gente escuta muita pregação e tudo isso é bom. Mas nada disso garante um avivamento de fato para uma pessoa, para uma família, para uma cidade, para um povo. O que nos garante o avivamento é o arrependimento. Você pode estar em qualquer situação, no meio de qualquer cenário. Se você começa a se arrepender diante de Deus, você começa a gerar ali um avivamento. E daqui a um tempo, aquele cenário onde você está inserido, ainda que seja caótico, ele estará transformado. Porque começou através de você um movimento de avivamento. E começou como? Com arrependimento. É muito importante a gente grifar e destacar esse pilar do relacionamento com Deus, que é o arrependimento, porque isso não é algo que a gente lida muito bem. Se você parar para pensar nas suas últimas orações, as suas últimas conversas com Deus, você vai perceber, assim como eu, que naturalmente a gente não fala com Deus sobre os nossos pecados. A gente conversa com Deus e pede a Deus tudo que a gente precisa, até mesmo faz declaração de amor, de quanto a gente o admira, o ama, e no finalzinho a gente fala: Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus. Nós temos um mal-estar, uma dificuldade em lidar com o nosso pecado, o que é muito natural, porque é indigno, porque é vergonhoso, porque machuca, e a gente não sabe lidar bem com isso. Por isso a Bíblia vem falando e Jesus vem pregando, dizendo: é necessário que você se esforce para habitar nesse ambiente de arrependimento. Então eu quero ler mais alguns textos bíblicos com você que falam sobre arrependimento. Eu quero ler com você lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas 7:14. Abre aí a sua Bíblia. Vai abrindo a sua Bíblia, marcando, seja no celular ou de papel, vai anotando para que você construa tudo isso aí para você. Então, o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você já deve ter escutado esse versículo, né? Ou lido, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente fica querendo muito que o Senhor sare a terra da nossa casa, a terra da nossa mente, a terra do nosso coração, a terra da nossa nação, da nossa cidade, a terra onde nós estamos inseridos. E a gente clama e a gente grifa muito bem nesse versículo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face. E a gente tem aquela disposição de buscar a face de Deus para pedir que Deus venha sarar a nossa terra. Mas o que está dito aqui nesse verso 14 é a descrição do arrependimento, que tem a ver com humilhação, que tem a ver com buscar a presença de Deus e se desviar dos maus caminhos. Então o Senhor vai ouvir dos céus e perdoar os pecados. Porém, precisa haver o arrependimento para que o perdão se consolide na nossa vida. Quando eu me arrependo, eu peço perdão e eu recebo o perdão. Só que eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir o perdão para que esse clamor tenha um resultado eficaz. Esse clamor não pode ser só um clamor
pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, sem comprometimento com a minha postura, com a minha posição diante dele. Por isso, muitas pessoas acham que avivamento é participar de uma celebração onde os louvores te deixam muito emocionados e você sente de verdade a presença do Espírito Santo ali, e você se arrepia, e você sente como se você tivesse suspenso da terra, e isso são sinais do movimento de Deus. Mas o verdadeiro avivamento é uma transformação de um cenário de morte para um cenário de vida. Por isso, avivamento. E isso acontece de fato, se consolida a partir do arrependimento. É isso que esse texto está dizendo. Jesus começou o ministério pregando e dizendo: arrependei-vos. Então esse clamor continua soando aqui para mim e para você. Nós precisamos nos arrepender. E para que haja um arrependimento genuíno, precisa ter uma busca por erros muito honesta. Uma busca muito sincera, muito honesta da nossa parte com Deus, em que a gente não fique apenas querendo explicar porque fazemos alguma coisa de uma forma que não é devida ou uma forma errada, mas uma busca honesta do que nós temos feito, que precisa de arrependimento. O problema da humanidade nunca foi a sua imperfeição. O problema da humanidade sempre foi a falta de quebrantamento, a falta de arrependimento. Saul e Davi foram dois reis que erraram muito. A diferença entre os dois é que Davi tinha um coração quebrantado. Ele se arrependia dos erros dele. Enquanto Saul tentava manipular, argumentar, dar um jeito na situação. Como tem sido você diante dos seus erros? Você tem buscado contornar, dar um jeito, dar um outro nome, fazer uma releitura da situação, se posicionar de uma forma diferente para que você não se sinta ou não se perceba tão culpado? Ou você realmente tem sido humilde e tem se arrependido? Realmente esse tema é grave, é muito importante para nós. Eu quero continuar lendo outros textos que estão lá em Apocalipse. Você viu que lá no Antigo Testamento fala sobre arrependimento, muitos textos. Jesus começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no Apocalipse, o que fala sobre o futuro da humanidade, o futuro do reino de Deus, do povo de Deus, Apocalipse 3, vem muito marcado com relação ao arrependimento. São palavras muito duras até, que fala sobre o arrependimento como sendo uma necessidade para que o desfecho seja bom. O nosso arrependimento está completamente ligado ao desfecho da nossa vida, de como as coisas vão ficar, porque a gente pode até contornar bem os nossos erros, a gente pode até convencer a nós mesmos ou outras pessoas de que a gente não errou tanto assim ou não está errando da maneira como está parecendo ou pensando, mas de fato o resultado da nossa vida vai ser determinado pelo que é na balança de Deus. E na balança de Deus nós só conseguimos ter um bom desfecho quando a gente chega humilde, com reconhecimento. Arrependimento tem a ver com reconhecimento, quebrantamento e arrependimento, portanto. Apocalipse 3 é aquela parte de Apocalipse em que as cartas estão sendo endereçadas às igrejas de forma muito personificada. E Apocalipse 3, de 1 a 3, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Precisa de avivamento, né? Mas tem fama de vivo. Tem fama de que está vivendo um avivamento, mas está morto. Conheço tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te.
Pois se não estiver alerta, se não der atenção a isso, não colocar o pé no chão, não deixar a ficha cair, não ouvir o meu chamado ao arrependimento, virei como um ladrão e tu não saberás a que hora virei contra ti. Ele está falando aqui para uma igreja que serve a Jesus, que ela está reprovada. Ela tem fama de que está aprovada, mas ela está reprovada. E se ela, em tempo, não se arrepender, a destruição virá repentinamente sobre ela e ela será reprovada e o desfecho não vai ser tão bonito, nada parecido com a imagem que a igreja de Sardes tinha. A igreja de Sardes tinha uma boa imagem, mas tinha uma realidade muito ruim na balança de Deus. E ele está dizendo, vocês precisam se arrepender, porque eu virei como um ladrão e tu não saberás a que hora virei contra ti. Você vai ser pego de surpresa e a sua situação hoje não dá a você nenhum tipo de segurança, não dá a você nenhum tipo de proteção ou livramento das coisas que eu quero te livrar e quero te proteger. Apocalipse capítulo 3 ainda, verso 14 ao 19, diz assim: a outra igreja agora a igreja de Laodiceia, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não estás frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não estás quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo. Peça a Deus para te refinar no fogo. Para que te enriqueças. Roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Veja o que Jesus está pedindo que esse povo peça a ele. Que dê pureza, vestes brancas, que ele seja refinado no fogo, que seja tirado a impureza dele. Isso tem a ver com arrependimento. Que seja coberta a tua nudez para que você não seja exposto. Então, existe ainda chance de você ser preservado. E para que você coloque algo nos seus olhos, a fim de que você veja. Sardes, por exemplo, se olhasse com os olhos de todos, ela parecia que estava viva. Aqui eles acham que eles são ricos, eles acham que eles são prósperos, eles acham que eles têm tudo de bom, mas eles não sabem que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, coloque algo sobre os seus olhos para que você veja a realidade, e não aquilo que você está maquiando para você mesmo. E aqui diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso é o Senhor dizendo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Seja zeloso e arrepende-te. Nós estamos falando de coisas muito graves e coisas muito fortes. Uma coisa muito forte é a nossa capacidade de dissimular. E isso com a nossa própria consciência. A partir disso, a gente se engana muito facilmente. Nós fazemos boas coisas para parecer que nós estamos fazendo o correto, quando na verdade estamos em pecado. Ananias e Safira deu uma grande oferta na igreja, porque eles queriam convencer a eles mesmos e queriam convencer aquelas pessoas de que eles estavam fazendo certo. Mas eles estavam sendo pobres, nus, estavam expostos, eles estavam cegos, eles estavam manobrando o comportamento dele para parecer para eles mesmos e para as outras pessoas de que eles estavam fazendo a coisa certa. E quem poderia dizer que não? Eles estavam ali doando dinheiro, mas aquela doação era uma doação cheia de intenções pecaminosas, era uma doação cheia de motivações carnais. Eles estavam pobres e eles perderam a vida.
o avivamento tem a ver com arrependimento. Nós estamos falando de coisas muito fortes, que é a nossa capacidade de dissimular para a nossa própria consciência e para as pessoas e parecer que tudo está bem, quando na verdade nós estamos cultivando ao longo dos anos o mesmo comportamento carnal e doentio, que está abrindo um buraco debaixo dos nossos pés, para que daqui a pouco a gente caia dentro desse buraco. E o Senhor diz para nós: eu repreendo a quem eu amo. Seja zeloso. Entenda que vale muito mais você estar quebrantado e arrependido do que estar bem lustrado, maquiado e arrumado. Uma vez 2 homens subiram para orar e Deus disse que um deles se encheu de altivez, agradecendo porque era justo, separado e conhecia Deus, enquanto o outro subiu e disse: Senhor, ai de mim, miserável homem que sou. Então o Senhor pergunta: digam a mim, qual dos 2 voltou justificado? Aquele que se entorpeceu, se adormeceu com essa falsa sensação de ser correto, de justiça própria, ou aquele que foi humilde? E para encerrar essa palavra, eu quero trazer para você um texto que fala muito sobre humildade, que fala muito sobre fé, que fala muito sobre temor. É um texto lindo na Bíblia, que conta a história de um homem poderoso, muito poderoso, e que se arrependeu. Abre a sua Bíblia aí comigo em Daniel, no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 4, do verso 29 ao 37. Abre aí Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel 4, de 29 a 37. Eu vou ler aqui pra gente. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu e disse assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama com os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos. Ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. É uma experiência poderosa, porque a gente conhece bem
essa figura do rei Nabucodonosor. Sabe o quanto ele foi grande e poderoso, quanto o império dele foi forte em seus dias, foi imbatível, o quanto ele dominou povos. E isso subiu a cabeça de Nabucodonosor e ele ficou prepotente, orgulhoso ao extremo, de maneira que a misericórdia de Deus veio sobre ele e ele enlouqueceu. Ele surtou, como nós dizemos hoje nos nossos dias. Ele surtou de tal maneira que ele não conseguia mais se alimentar à mesa, ele não conseguia mais ficar dentro de casa, ele ficava do lado de fora, ficava no campo, ele não conseguia discernir a comida e ele comia como um bicho e as suas unhas cresceram e os seus pelos cresceram, seus cabelos cresceram, ele não conseguia mais ter a higiene que ele tinha e que toda pessoa deve ter, ele não conseguia comer como toda pessoa, ele não conseguia dormir dentro de casa, ele ficou uma pessoa completamente indomável, transtornada, incapacitada de governar, incapacitada de se alimentar, incapacitada de dormir numa cama, de tomar um banho, de cortar uma unha. O orgulho dele trouxe sobre ele essa condição, mas nisso tudo havia misericórdia de Deus, porque estava dando a ele a oportunidade dele se arrepender. Muitos passam por momentos assim, que são oportunidades de arrependimento, e simplesmente continuam na sua soberba, dureza de coração, altivez, prepotência, arrogância, autossuficiência. Mas aqui a história de Nabucodonosor foi diferente. Ele reconheceu que ele era nada, que a sua geração ia passar. Mas existia um que dominava sobre gerações e gerações. Existia um que tinha um domínio sobre toda a terra. Ele tinha um domínio sobre um quadrante da terra. Existia alguém que era maior do que o seu império, maior do que o seu poder, que era o Deus Altíssimo, que era santo, era digno de temor, digno de arrependimento, digno de reverência, digno de quebrantamento. E ele se arrepende, e ele se humilha, ele crê, ele acredita no Senhor, e ele busca o Senhor e ele é restaurado. Ele é restaurado e agora ele tem mais do que só um império ou um domínio, ele tem agora fé. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que para esse nosso caminho de arrependimento nós precisamos de fé. Precisamos crer na grandeza do Senhor. Senão a gente só consegue crer na grandeza dos homens, ou do nosso poder, ou se a gente está se sentindo muito fraco, a gente acha que os outros têm poderes e a gente não. A gente precisa ter fé e acreditar no poder de Deus. Nós precisamos ter humildade e não ceder à vergonha de reconhecer os nossos erros e não ceder ao mal-estar, a esse sentimento de inferioridade que vem quando a gente reconhece os nossos erros, porque se a gente mergulha nesse arrependimento, nesse reconhecimento dos nossos erros, esse sentimento ele vai ser transformado em algo muito nobre. Nós precisamos ter temor a Deus. Não podemos viver de uma forma desenfreada com a nossa vida, como se o amanhã estivesse completamente nas nossas mãos e a nossa vida não precisasse de um avivamento de Deus. Então eu quero dizer a você que não tem religião, que buscar uma religião não é a solução para tudo na sua vida. Você precisa buscar a Deus com arrependimento. Você precisa buscar a Deus, buscar Jesus com confissão de pecados e receber o perdão do Senhor para desfrutar a vida de Deus na sua vida, um avivamento. Eu quero dizer a você que já serve a Jesus, que você não deve se iludir e se distrair com eventos cristãos que parecem que são capazes de te dar vida, porque não são. O que pode gerar vida em você mesmo, a vida de Deus, o avivamento, é o seu arrependimento. Então seja humilde, exerça sua fé e tenha temor a Deus e pague o preço do desconforto de mexer nos seus defeitos, porque nada adianta a gente parecer que está bem para a gente mesmo ou para os outros, quando na verdade, como Ananias e Safira ou como Nabucodonosor, nós estamos numa situação de reprovação divina. Então eu espero que essa palavra traga ao seu coração arrependimento, quebrantamento, assim como o meu, porque nós precisamos disso para desfrutar a vida de Deus. Deus abençoe você, faça a sua oração agora e é hora de confessar pecado, sem pressa e sem medo de tocar num assunto. Que Deus te abençoe.
nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Esquece! Não temos ouro, mas o que trazemos nós repartimos. E você vai
ser Deus, salvando pessoas que amanhã serão libertadores de uma nação. Você só encontra salvação se você entregar o seu coração. Não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, mas para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E aí, como você está se sentindo? Muitas coisas, né? Que delícia adorar a Deus, que delícia cantar para Ele, que coisa especial essa oportunidade da gente ofertar, como é bom a gente poder orar junto e meditar na palavra do Senhor. Um grande desafio, né? Nós precisamos exercer o arrependimento. Você já tinha pensado nisso? Exercer o arrependimento como uma prática constante na sua vida? A gente tem que se esforçar, porque naturalmente isso não acontece. Quero lembrar você que agora, no domingo, às 10 horas da manhã, a celebração aqui no auditório, e também à noite, às 19h30, celebração aqui no nosso auditório. Você deve participar, venha, traga convidados, vem com a sua família, né? Vamos adorar e celebrar o Senhor juntos, e nesse momento que você cele tudo que Deus falou com você, para que nada disso se perca. Deus abençoe você, abençoe mais alguém enviando essa celebração para abençoar mais uma vida, mais uma casa, e que o Senhor esteja com você. Deus te abençoe.